A política internacional está pegando fogo, e você não pode ficar de fora dessa conversa. Vamos direto ao ponto. Os Estados Unidos acabaram de admitir um fracasso monumental, e a confusão está só começando. Donald Trump, que até ontem negava qualquer vazamento de informações, agora reconhece o problema, e não é qualquer um. Um jornalista renomado, editor-chefe de um grande veículo, foi adicionado por engano a um grupo secreto da Casa Branca onde se discutiam operações militares no Oriente Médio. Imagine só, estratégias de ataques aéreos contra os Houthis sendo debatidas na frente de um repórter. No início, ele até duvidou da autenticidade, mas depois de acompanhar as discussões, não restou dúvida. Eram os próprios assessores de Trump planejando ações de alto nível. E o pior, ninguém na administração percebeu o erro até o jornalista publicar a matéria. O escândalo explodiu, e agora a equipe de Trump corre para controlar o estrago. O presidente tentou se esquivar, jogando a culpa no conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, mas fontes internas revelam que Trump está furioso. Uma falha dessas poderia ter custado caro aos Estados Unidos e já se fala em demissões. Waltz, porém, não parece disposto a sair de cena, e os protestos nas ruas só crescem. Para os manifestantes, essa é uma luta pela democracia, e eles prometem não recuar. Enquanto isso, na Turquia, a tensão não dá trégua. Há uma semana, milhares de estudantes e opositores tomam as ruas exigindo liberdade e justiça. Tudo começou com a prisão do principal rival do presidente Erdogan, e agora a população quer mais: a libertação dos presos políticos e o fim do autoritarismo. Erdogan, claro, minimiza os protestos, chamando-os de teatrinho, e garantindo que tudo vai se acalmar. Mas os manifestantes não pensam em desistir. Estamos aqui porque não temos futuro, diz um universitário. Agimos como se o amanhã não existisse. A repressão é brutal. Polícia usa cacetetes e gás lacrimogênio. Mais de 1.400 pessoas já foram presas, e a Europa começa a se preocupar. A Alemanha, em especial, questiona como a Turquia pode falar em ingressar na União Europeia enquanto persegue adversários políticos. Será que esses protestos vão mudar algo ou vão se dissipar como Erdogan prevê? A resposta está nas ruas e nas suas mãos também. Compartilhe sua opinião nos comentários. Agora, a grande questão que domina as manchetes: a guerra na Ucrânia. Os últimos dias foram marcados por negociações tensas na Arábia Saudita, com o Ocidente oscilando entre otimismo e ceticismo. Os Estados Unidos anunciaram um acordo com a Rússia para um cessar-fogo no Mar Negro, prometendo garantir a segurança da navegação comercial, evitar confrontos e impedir que navios civis sejam usados para fins militares. Além disso, Washington se comprometeu a ajudar Moscou a retomar suas exportações de grãos e fertilizantes, facilitando o acesso a portos e reduzindo custos de seguro marítimo. Também foi acertado um plano para implementar o acordo entre Trump e Putin, incluindo a proibição de ataques a infraestruturas energéticas tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Mas, como sempre, o diabo mora nos detalhes. O Kremlin já deixou claro: o acordo só entra em vigor se as sanções contra a Rússia forem suspensas. E não para por aí. Moscou exige que os Estados Unidos deem ordens diretas a Zelensky para que ele cumpra o combinado. Precisamos de garantias concretas, e só Washington pode fornecê-las, declarou Lavrov em tom de ultimato. Enquanto isso, a Ucrânia resiste à ideia de afrouxar as sanções e apresentou uma lista de alvos que a Rússia não pode atacar. Zelensky, por sua vez, questiona como o acordo será colocado em prática e aguarda explicações do seu ministro da Defesa. O que ninguém menciona é o que acontece se alguém descumprir as regras. Será que os Estados Unidos estão tão desesperados por um acordo que fecharam os olhos para os riscos? Afinal, são as primeiras negociações sérias em meses, e ninguém quer que elas desmoronem. E você, o que acha? Esses acordos vão segurar ou são só mais uma ilusão? A Turquia vai ceder à pressão das ruas? E os Estados Unidos, vão mesmo conseguir impor sua vontade a Zelensky? Não deixe de comentar, sua opinião faz a diferença. E se gostou do que leu, compartilhe e acompanhe para não perder nenhum detalhe dessa história que está longe de acabar. Mas afinal, o que realmente está em jogo nesses documentos? Um simples acordo de cessar-fogo ou uma armadilha cuidadosamente montada? A Rússia divulgou uma lista detalhada de infraestruturas críticas, desde usinas nucleares até estações de bombeamento, que estariam protegidas sob um regime temporário. E aqui está o detalhe que ninguém pode ignorar: se uma das partes violar o acordo, a outra fica livre para retaliar. Não é um tratado de paz, é um ultimato disfarçado de diplomacia. E o que dizem os bastidores?
Os Estados Unidos, com sua habitual retórica ambígua, falam em progresso significativo em negociações que, nas palavras do próprio governo, nem deveriam existir. Enquanto isso, Zelensky acusa Moscou de espalhar desinformação, afirmando que a Rússia já teria violado o acordo antes mesmo de ele entrar em vigor. E não para por aí. Kiev lembra que desde 11 de março, propôs um cessar-fogo total e incondicional, não apenas para a energia, mas também no Mar Negro. A resposta russa? Silêncio. Ou pior, negação. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. Quem está blefando? Com sistemas de monitoramento avançados, drones e satélites sobrevoando a região 24 horas por dia, qualquer movimento suspeito seria registrado. Os Estados Unidos, com seus olhos eletrônicos no céu, têm todas as provas na mão. Então por que tanta hesitação em apontar o dedo? Será medo de escalar o conflito ou uma estratégia calculada para manter a pressão? Enquanto os líderes trocam acusações, a realidade no terreno não espera. Cada dia de negociações é um dia a mais de incerteza para milhões de pessoas. E você, acredita que esse acordo vai segurar ou é apenas mais um capítulo de uma guerra que ninguém parece disposto a encerrar? A história está sendo escrita agora, e sua voz pode ajudar a moldá-la. E já que falamos em quebrar padrões, que tal uma pausa para algo inesperado? Na França, uma mulher está revolucionando o conceito de animal de estimação. Esqueça cães e gatos, ela adotou um porco, e não qualquer um. Gustave, um leitão inteligente e carismático, vai com ela ao escritório, cumpre comandos e até virou o mascote da equipe. Os colegas fingem estar encantados, ou talvez estejam mesmo. Afinal, quem resiste a um animal que abre gavetas, derruba lixeiras e aprende truques como se fosse um cão treinado? Mas não se engane, viver com um porco não é brincadeira. É como ter uma criança pequena e curiosa que não para de explorar. Móveis precisam ser adaptados, objetos valiosos guardados fora do alcance. E o chão? Bem, é melhor se acostumar com a bagunça. Ainda assim, a dona de Gustave não se arrepende. Para ela, os porcos são inteligentes, afetuosos e merecem ser vistos além do prato de jantar, tanto que já adotou mais alguns. Será que estamos diante de uma nova tendência, ou apenas de um caso isolado de amor por animais fora do comum? Uma coisa é certa, Gustave está provando que os estereótipos podem, e devem, ser desafiados. E você, trocaria seu pet tradicional por um companheiro de 4 patas tão peculiar?